Tudo bem? Vamos hoje verificar o que é mercantilismo. Esse termo mercantilismo, ele pode ser compreendido como uma espécie de conjunto de práticas que foram adotadas pelo Estado absolutista. Portanto, o Estado absolutista, ele se utilizou do mercantilismo, perfeito? Para justamente empregar e adquirir riqueza. Bem, foi desenvolvido o mercantilismo, sobretudo na época moderna, com a finalidade de obtenção, de manutenção, bem como de preservação da riqueza das nações. Tal filosofia ou concepção parte de um pressuposto de que toda a riqueza de uma nação, de um país, ela é determinada pelo volume ou quantidade de ouro e prata, ou seja, de minerais, não é, preciosos, de que uma nação possui. Tais metais, ditos preciosos, possibilitariam a qualquer governo a aquisição de bens, tais como, por exemplo, materiais, armas, bem como a contratação de exércitos, né, os soldados, a construção de navios, de cidades, né, o pagamento de seus serviçais, bem como a guerra, que era muito importante para os estados absolutistas. Bem, então, a aquisição de metais deu-se o nome de metalismo, sobretudo prata e ouro, inclusive aqui na América do Sul, que essas nações vieram, como a Espanha e Portugal, em busca de ouro, sobretudo, mas também prata. Simultaneamente, né, tais governos eles achavam que a riqueza existente no mundo era considerada fixa, ou seja, ela não poderia aumentar nem diminuir. Perfeito? Então, para que um país enriquecesse, ele teria que tirar metais de outro país. Perfeito? Ou seja, um era rico porque o outro era pobre. Se um ficava mais rico, o outro ficava mais pobre. Tal situação então, fez com que ocorresse um acirramento de luta entre as nações, né, que passaram a disputar ferrenhamente os metais preciosos. Então, o Estado, como sendo o principal agente econômico presente no mercantilismo, ele fazia sua intervenção na área econômica. Todas as relações de comércio, elas eram controladas e manipuladas pelo poder do rei, bem como a iniciativa privada também poderia participar, mas apenas com autorização real, autorização estatal. Bem, para que isso acontecesse, o Estado cobrava o que ele chamava de tributos, né? Os impostos propriamente ditos. Bem, o chamado metalismo não foi a única atividade que estava presente na época mercantilística. A simples e mera aquisição do chamado metal ouro ou prata não garantia a acumulação de riqueza. Por exemplo, a Espanha no século XV era o país mais rico da Europa. Por quê? Porque possuía ouro e prata que eram provenientes de suas colônias, né, aqui da América do Sul e da América Central, Norte, perfeito? Mas o atraso que existia na manufatura espanhola, bem como em sua agricultura, fazia com que o reino espanhol importasse de outros países europeus quase que a totalidade de todas as suas manufaturas ou mercadorias que eram imprescindíveis ao seu consumo interno. Ou seja, ele comprava produtos mais caros e vendia mais baratos, que eram aqueles provenientes das suas colônias. Bem, então essas importações eram pagas aqui em ouro. Por exemplo, ele recebia ouro aqui da América e pagava em ouro as manufaturas, certo? Em metais preciosos, pois eles chegavam à Espanha provenientes das Américas e eram, então, depois repassados nos outros países que vendiam as manufaturas. Então, outras atividades econômicas foram então necessárias para a manutenção da superioridade econômica. Foi desenvolvido o que se chamou de comércio, né? Ou seja, para aumentar exportações e também fazer com que as importações não fossem feitas, fossem até diminuídas, fossem restritas, perfeito?
Então que existia o chamado protecionismo alfandegário, em que os países restringiam as importações, mas incentivavam as exportações, né? Isso é a chamada balança comercial, ou seja, a subtração do que é exportado e do que é importado. Essa balança comercial deveria ser favorável, ou seja, deveria permitir o acúmulo de metais. Um país, para ser rico, deve exportar mais do que importar. Esse mercantilismo ele não foi uniforme, por exemplo, em toda a Europa. Ele teve características específicas nos diversos estados europeus da época moderna, né? Por exemplo, os ingleses eles investiram muito no que eles chamavam de pirataria, no chamado corso, que hoje a gente tem essa palavra corsário de pirata, né? Essa pirataria era praticada em nome do poder real, do poder absolutista da Inglaterra, do rei da Inglaterra. Perfeito? E a Inglaterra, ao mesmo tempo, conseguiu desenvolver, em uma determinada época, suas indústrias, né? Então, suas manufaturas. Então, a Inglaterra ela possuía um parque industrial e, ao mesmo tempo, possuía uma grande marinha mercante, possuía colônias. Já o chamado Estado holandês, ele estimulou muito a criação das chamadas companhias de comércio e também de casas bancárias, né? E também teve uma organização de uma poderosa marinha mercante. Ela fazia o frete marítimo contra as nações europeias, inclusive auxiliou até a Holanda a invadir outros países, chegou a invadir até o Brasil, certo? Já na França, foi desenvolvido o chamado, sob a batuta de Jean-Baptiste Colbert, o chamado Colbertismo, que ele foi idealizado por Jean-Baptiste Colbert. Ele foi controlador geral de todas as finanças da França a partir do ano de 1665. Era um homem bastante poderoso, portanto. E ele fez um investimento grande em manufatura, sobretudo na área de luxo, né? Para justamente ter como público das manufaturas uma aristocracia rica da Europa. Certo? Ele, Colbert, ele tinha como pressuposto que o desenvolvimento comercial ele traria o crescimento de outros setores que tinham ligação com o comércio, né? E setores diversos, como os setores até de navios, de infraestrutura e outros. A gente tem que relembrar o seguinte, que outra prática mercantilista bastante difundida na época foi o chamado escravismo. Por exemplo, o negro africano, né, que foi justamente levado, por exemplo, para trabalhar em colônias da América, por exemplo. Né? E a gente sabe também que existiu, que eu já citei anteriormente, o chamado colonialismo, ou seja, os estados absolutistas, eles firmaram colônias na América, na Ásia, na África, por exemplo. Ok.